ótima noite a todos. Eu sou o Diego Vieira, diretor comercial da DRV. Estou aqui na nossa Prosa Florestal, a nossa primeira edição. É uma brincadeira com os amigos. Tudo começou com um bate-papo com o nosso amigo marketing Fabiano Mendes. É uma satisfação, Fabiano, poder desenvolver esse trabalho junto com você. Amizade aí de 10 anos. Incrível isso aqui que está acontecendo hoje. Obrigado por você ter comprado a ideia. Sempre gratificante trazer pessoas assim como Nilo, como Ataíde, para poder bater um papo aí, descontraído. Vamos lá para a nossa primeira edição. É isso aí. Pessoal, estou aqui com o Nilo Neiva, com o seu Ataíde Lopes, para falar um pouquinho da trajetória de vocês, falar de anos de amizade, né? Apesar de hoje são empresas distintas, né? Isso. Mas vocês têm uma história linda junto de amizade, de parceria, então a gente quis trazer isso aqui para o nosso primeira Prosa Florestal. Então vamos começar. Taíde, fala para mim um pouquinho da tua trajetória, de onde você começou. Eu sei que não é de hoje, é muito tempo de estrada, de luta. Eu queria ouvir um pouquinho da tua história. Bom, é realmente muito longo, né? Na Florestal, comecei em 86, na antiga Cesita, né? Colhi ainda com machado, né? Machado. Manual, né? Manual. No suor mesmo. No suor mesmo. Depois, veio a fase um ano depois, veio motosserra, aí já foi uma evolução gigantesca, né? As primeiras Steel 51, não, os Quarna. E foi, né? 95 aí já começou a parte já mecanizada mesmo, né? Os Hydroex da vida, e foi. E aí viemos até hoje, né? Com toda essa mudança inteira aí, né? Começamos a traçar madeira com garra ponto .52, ponto .60, ponto .80, ponto .85, 1.0, 1.35, depois 1.7 e agora 2.0. A maior garra do mundo está na Lopes, corta madeira hoje. Que maravilha, né? Isso é uma satisfação imensa, né? Poder acompanhar toda a evolução. Da do machado até a garra 2.0 é muito trecho. Quantos anos de trajetória? De 86 até hoje. Isso somando vai dar o quê? 39 anos. 39 anos. De luta, de trabalho. Isso. Se acordar cedo. Tem que madrugar e gastar o sapato atrás da equipe, atrás de tudo, para ver as coisas acontecer. De longe não se faz nada. Perto das pessoas, acompanhando as pessoas, valorizando as pessoas, entendendo as pessoas, aí você consegue o que eu consegui até hoje, que é pequeno, mas é muito grande dentro do meu coração. Que eu saí de uma cidade, do lugarejo, pequenininho, São Caetano, lá perto de Capelinha, onde hoje deve ter 50 pessoas que moram lá. Eu saí de lá e hoje eu estou aí no meio da feira dessa, né, junto com vocês, que é uma gratidão muito grande, né, a Deus por tudo isso que aconteceu nesses 39 anos aí. E 62 de vida, né? De vida bem vivida. Bem vivida. Bem trabalhado, hoje com família, filhos. Muitos filhos, muitas famílias. Muita trilha, muita diversão. Eu trabalho muito, mas a minha diversão é muita coisa também. Final de semana tem que ter a trilha, senão... A Amanda estava comentando agora com o nosso vendedor que você gosta de acelerar a motoca também, é isso aí? Então não pode perder a oportunidade não, porque aí você descansa, esquece do mundo, esquece das contas. É isso aí, precisa viver, né? Divertir, né? É impressionante isso aí. Nilo, e você, meu amigo? Pois é. Pois bem, Diego. Primeiro, obrigado pela oportunidade, por nos convidar, né?
Aproveito a oportunidade para lhe agradecer. A gente está entrando nesse mercado aí do cavaco, né? Quando, ainda nos primeiros contatos, você disponibilizou o seu tempo, o tempo da sua equipe, né, para nos dar o apoio que fosse preciso, e lhe agradeço demais por isso. E eu acho que é isso que faz a diferença, né, na relação cliente-fornecedor, e faz toda a diferença no florestal, né? As empresas que estão preocupadas com os clientes como vocês, eu acho que isso agrega valor, né? Isso gera relação de confiança, isso é um negócio maravilhoso. Mas a minha história, no que tange a comunidade local, a humildade dos locais, é muito parecida com a da Ataíde. Eu sou provindo de zona rural, né? Meu pai e a minha mãe nunca tiveram carteira assinada, né? Criou 10 filhas na zona rural, então, para mim, é um desejo muito grande fazer algo maior, sair daquela comunidade. Eu saí, tive a oportunidade de fazer uma escola técnica, e interessante que no início minha vontade era a pecuária, né? Eu queria ir para alguma coisa da pecuária. E eu tive a oportunidade de uma visita, que eu acho que as faculdades, né, os cursos técnicos, os cursos superiores precisam explorar mais isso, porque foi uma visita da antiga Cesita, né, hoje a Pera, que eu vi o primeiro Fela. E aí eu me apaixonei por colheita, falei, é isso que eu quero. E aí eu virei a minha atenção no curso mais para a área de florestas, e tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, né, mais voltada à área de preparo de solo, mais voltada à área de manutenção. E aí me veio a oportunidade de ir para a Reflorestar, né? Fui para a Reflorestar. Na Reflorestar eu fui muito bem acolhido, né? O Ataíde, na época, como ele comentou, estava no início da empresa, né? Então, assim, a gente disponibilizou muito tempo para mim. E aí eu acabei cada vez mais tomando gosto pela colheita. E a colheita, ela vai te envolvendo de tal forma que você fala, puta merda, tá corrido, né? Como diz lá em Minas, tô com o rabo no formigueiro, né? Mas é prazeroso, é gostoso, porque como o Ataíde comentou, por trás de uma colheita tem sempre pessoas, né? Por trás dos processos sempre tem as pessoas. Então esse envolvimento, você conseguir canalizar, né, a energia das pessoas para te entregar um resultado, você conseguir colocar cultura nas pessoas no que tange as entregas, no que tange a produção, a qualidade, mas acima de tudo, né, criar uma relação com essas pessoas, isso vai ficando cada vez mais gostoso, vai envolvendo a gente. E também fico, né, muito feliz de estar podendo participar de uma feira dessa, participar de um podcast desse com você. Comecei há 20 anos atrás na área de colheita, na área de silvicultura, um ano antes, né? Então aí tenho 21 anos de colheita e silvicultura. E para mim é um prazer muito grande poder contribuir com o setor florestal, que é o que cada um que está nesse setor faz. Contribuir. Com o florestal. Acho que esse é o grande propósito, né? Contribuir. Hoje a missão da DRV também, falando nisso, né? É ser a empresa que mais coopera com o setor de base florestal. E cooperar bem o que você falou há pouco. O parceiro precisa de alguma coisa, seja ferramenta, seja uma orientação, a gente está pronto para fazer isso. Para sair da base, da fábrica, seja sábado, domingo, feriado, o parceiro precisa, a gente vai e faz acontecer, se dedica. Tem que levar o material, tem que buscar, tem que recuperar, porque hoje não pode parar, né? A partir do momento que vocês decidem, porque hoje é decisão, né? Fazer o que vocês fazem, construir essa trajetória é decisão. Vocês decidiram construir, comprar máquina, lá do machado, da motosserra, da garra .50 até a 2.0, tudo isso é decisão, é escolha. Então eu admiro muito, para mim é uma satisfação tê-los aqui, porque alguns anos atrás, falando de coração mesmo, quando a gente começou a participar das feiras, começou a falar do setor florestal, fazer amizade com vocês, conhecer o Ataíde, conhecer o Nilo, para nós era um desafio. Nossa, um dia a gente vai estar juntos com esses caras. Obrigado. E para nós também, né? Não, isso é verdadeiro, sabe? São pessoas referências.
pessoas que trabalham, que querem construir um país melhor, querem gerar renda, gerar emprego, preocupado com sustentabilidade. Então, para mim, ouvir isso aqui de vocês, parte dessa trajetória está aqui agora, é muito importante. E agora há pouco a gente estava falando de uma história que vocês começaram trabalhando junto. Sim. Como que foi isso aí? O Nilo foi trabalhar com a Taíde. Você me falou agora de cuidado com o sistema hidráulico. Como que foi isso? Eu gostei dessa história, eu quero ouvir de novo. Eu vou começar a contar um pouco da história. Vai ou afirmando ou desmentindo. Mas, Diego, o que eu acho que é legal de tudo isso, antes mesmo de contar a história, eu estou com o meu sobrinho aqui na feira. Meu sobrinho está formando em engenharia florestal e ele está fazendo estágio hoje na Senibra e eu convidei ele, falei, Enzo, vamos para a feira, cara. Vamos conhecer o que é o mercado florestal, vamos fazer contato com as pessoas. Eu quero que você prepare um relatório do que você viu na feira, quais oportunidades que você está vendo, para me ver qual a sua percepção, em que eu posso te ajudar. Veja se você vai tomar gosto por esse negócio, porque se você tomar gosto e querer, aí agora é contigo. A oportunidade está dada. E isso era feito mais vezes no passado, né? Hoje, as pessoas estão se sentindo preparadas muito cedo, né? Não amadureceu, não está maduro ainda. Às vezes está um pouco verde e entra para o negócio e a chance de não dar certo, né? Então, antes mesmo de contar a história, eu acho que é uma responsabilidade de todos nós no Florestal, né? Trazer as nossas famílias para o Florestal. O Florestal é muito bom. Esta que o pessoal tem uma ideia do Florestal, de que o eucalipto prejudica, do carvão, isso é do passado. Isso é passado. Nós temos que pensar hoje na importância que as florestas têm, na importância econômica das regiões, na importância ambiental nos créditos de carbono. E as pessoas começaram a distanciar do campo. Nós temos que trazer as pessoas para dentro do campo de volta. Nós temos que trazer as pessoas para dentro, sentir orgulho de poder trabalhar no campo, de poder sentar ali do lado de uma máquina para ver ela operando, de sentar do lado de algumas pessoas vendo elas fazendo alguma atividade no florestal. Isso é prazeroso, né? E é uma atividade de tal importância como qualquer outra, né? Então, as histórias começam aí. Você decide que quer, toma gosto e você começa a aprender, né? Um dia, nós chegamos naquele do Talhão e tinha um rapaz, já era 1h da tarde, estava com uma Amitex na mão. E eu, começando no florestal, pouca experiência com lidar com gente, né? E aí eu comentei com ele aí, falei, pô, tá com uma Amitex aí desde 11 horas, por que ele não comeu ainda? Faz uma colher aí com um pedaço de pau aí, com um cavaco, dobra a tampa de uma Amitex, né? Ele falou, Nilo, esse rapaz a gente precisa de ajudá-lo. Por isso que ele está dobrando madeira na mão ainda. Senão ele estaria como líder. Ele estaria aqui como uma liderança. Olha só. Então, aí começam os aprendizados. Como foi a questão do óleo. Limpa uma vez, limpa duas, limpa três. Naquele momento, e é assim que acontece com gente, você tem o primeiro julgamento. Fulano é isso, fulano é chato. Mas se você quer, pouco tempo depois, você revive o passado e fala assim, puta merda, o quanto que eu aprendi com isso. Através de uma simples limpeza, eu aprendi que contaminação é um problema para dentro da manutenção. Bom, vamos fazer um microplanejamento de um talhão. Se o talhão é esquadrejado e você contou as árvores, basta você entrar aqui que você vai sair do outro lado. Não, mas eu quero que você entre aqui descascando até sair do outro lado. Porque pode acontecer um erro aí com um plantio antigo e a máquina ter problema, o operador chegar aí de noite. Naquele momento você fica naquela, não tem necessidade disso. Mas depois você vai ver o quanto que as coisas simples, as ações simples te ensinou. Então, para mim, essas histórias é gostoso de contar, porque isso me leva para o seguinte caminho. Nós precisamos de tecnologia, sem dúvida. Nós precisamos de máquinas mais robustas, sem dúvida. Mas esse tácito, esse prático, esse operacional, né, é preciso estar perto da operação. Está vendo o que acontece?
ainda quem está ali ainda é um operador, que está ali às vezes 8 horas de trabalho ali, você precisa estar próximo, você precisa de ouvi-lo, você precisa de empolgá-lo. Então, assim, contar essas histórias é super bom, mas melhor ainda é ver que estar perto do campo funciona, traz resultado. Que legal, é isso aí. Com certeza. E eu fico muito feliz de saber que pessoas treinam pessoas, né? Vai passando de geração para geração. A gente precisa hoje deixar sucessores, né? Porque hoje a gente se prepara, estuda, trabalha, busca conhecimento, tanto com fabricante de equipamento, a gente busca, hoje está aprimorando, né? É normal no mercado, a gente está atrás de... Está aqui hoje, né? Nessa feira, até queria agradecer o nosso amigo Ricardo Marinovski por promover essa feira, esse evento maravilhoso que é a Show Florestal. Nos proporcionar esse network, esse conhecimento, é fantástico isso. A gente está aqui em busca de conhecimento, né? Ver tem que sair tecnologia. Da caixinha. Se ficar na caixinha, tá perdido. Fica na curva do rio para trás. Exatamente. E esse processo, hoje o Ataíde tem um filho, né? Que está em processo de sucessão. Eu queria que você falasse hoje um pouquinho, Ataíde, sobre esse processo de passar o bastão, de treinar um filho para seguir também nessa mesma pegada, né? Como que é isso? Qual que é o desafio? Isso é uma coisa fantástica, né? Como o Nilo comentou do sobrinho dele, né? Eu fui com o César, né? Quando ele entrou na Reflorestar, todo mundo achou que ele ia para o escritório, que ele ia para o Bem Bom. O primeiro lugar que ele foi trabalhar foi como auxiliar de comboísta, na manutenção, mão na massa. Abastecer, lubrificar, limpar a máquina, dar preventiva na máquina. Hoje o César chega, bate o olho na máquina e fala, pai, não lubrificou direito, não fez isso, não aconteceu aquilo. Então, ele foi para o chão de fábrica, trabalhou 9 meses como auxiliar de comboísta. Olha só. Né? Então, aí ele começou a entender o que é o chão de fábrica, o que é estar do lado da manutenção, do lado do cara que opera, do lado das pessoas que fazem a empresa ser uma empresa. Porque o que eu faço? Porra nenhuma. Quem faz é a turma que está lá. É a turma que está lá. Ó. Né? O Nilo, na época, ele era o cara que era o gestor do negócio. Então, ele tem que estar próximo das pessoas. Eu hoje, como um simples proprietário de uma pequena empresa, pode ser grande um dia, se Deus quiser. Já é grande, tá aí. Então, muito grande, a gente tem que proporcionar isso, né? E com a família, eu acho que é uma forma muito interessante, né? Hoje o César trabalha comigo, né? Começou nisso aí, no chão de fábrica mesmo, e continua hoje. César, campo. Tem que estar perto das pessoas, tem que acompanhar. A gente come no mesmo lugar, a gente dorme no mesmo hotel, come no mesmo restaurante. Então é viver o que as pessoas vivem. O que não é bom para ele, não é bom para nós. Então a gente tem que compartilhar tudo. É bom para os dois. Se é bom para um só, não dá certo. Né? E tem também hoje a minha filha também, a Angélica, né? É meu braço direito no financeiro, na compra. Né? Então, esse trabalho em família, se Deus abençoar, um dia eu vou diminuindo. Hoje eu diminuí, né? Que o César vai nos lugares longe, eu vou nos perto. Tá certo, justo. Então vai ser muito legal, que eu vejo que eles estão cada dia mais entrosados, encaixados. E, lógico, né? Nós brigamos no bom sentido, que eles têm as ideias deles e tudo, e tem que ter mesmo, tem uma vida nova que está chegando, são ideias novas. A gente briga, discute, acerta, sabe, meu pai, vamos embora passar lá no despeito tomar uma cerveja. Então a briga é pro bem comum nosso mesmo, meu e deles e da família inteira. Então eu vejo que
É fantástico quem pode fazer isso é bom demais. Eu vejo que cada dia mais ele vai aproximando do que eu quero que faça. Lógico, tem as ideias dele, mas sem perder as minhas. Que é Sem de perder a essência do negócio. Sem perder a essência de cuidar das pessoas, de proporcionar o melhor para as pessoas. Afinal, nós viemos aqui foi para servir. Então, eu estou aqui para servir, quero que meus filhos e todas as pessoas que estejam ao meu redor, que sirvam as outras pessoas. A gente não precisa levar, e nem vamos levar nada daqui. Legal. A gente precisa de proporcionar o bem para cada um que está ao nosso redor. Para DRV, para reflorestar. Nós somos concorrentes, entre aspas. Mas somos amigos do meu jeito. Eu, Nilo, o dono, o diretor, o Beto, o Igor. Nós somos amigos do mesmo jeito, não muda nada. Se eu posso ajudar, por que não ajudar? Se eles podem me ajudar também, eu acredito que vai fazer a mesma coisa. A vida é assim. Amanhã acaba tudo. Ó. Então a gente tem que proporcionar o bem-estar um para o outro, sempre. Viva quem serve! Viva quem serve. Eu costumo falar isso para os meus colaboradores e eu acho que vem do coração, é uma verdade. O mercado é grande, cabe todo mundo. Sem dúvida. Sim. Todo mundo que quer contribuir, todo mundo que quer prosperar, que quer ajudar o próximo, tem espaço nesse mercado, que quer fazer o bem. Sem dúvida. Não para de crescer, né? O setor de base florestal não para de crescer, né? Toda hora aparece uma atividade nova, uma demanda nova, e é isso. Eu lembro de uma história muito interessante, né? Aproveitando esse espaço aí. Eu tinha um gestor lá na antiga Cesita, que hoje é a Peran. Aí tivemos uma visita, até um pessoal da Cenibra. Ele falou, Ataíde, ele falou com o Ferreira até. Mas vocês se abrem tudo, passa tudo, mostra tudo. Ele falou, vocês viram pelo avesso. E passa tudo para os outros, e aí, vocês são... Ele falou, Lucídio, você vai embora, amanhã nós estamos começando tudo de novo. Isso que nós te falamos hoje é passado, nós já estamos indo para frente. Então, o que veio até aqui é até hoje. Amanhã nós estamos pensando em novas técnicas, novos desafios, buscar novos rumos, sair da caixinha. Porque se ficar na caixinha, meu amigo, se a gente tivesse ficado no Machado até hoje, aí, o que a gente estava fazendo? Se a gente tivesse na Motosserra, se a gente tivesse na H.52 até hoje, a gente não estava com a H aí produzindo quantas vezes mais. E desafiando também os fabricantes de equipamento, né? Falando em desafiar os fabricantes de equipamento, o Fabiano preparou aqui umas pautas bacanas que eu vou até seguir aqui, viu, Fabiano? Uma delas é o seguinte: desafio operacionais e de produtividade. Perguntas direcionadas aqui. Vamos lá, Fabiano. Principais gargalos: mão de obra, manutenção, logística interna e quais os impactos da afiação. São vários assuntos aqui, né, junto, mas vamos lá. Primeiro, principais gargalos, mão de obra, manutenção e logística interna. O que vocês me falam sobre isso hoje? Desses gargalos? Mão de obra, manutenção e logística interna. Mão de obra em todos os setores, muito difícil, né? Então você tem que buscar pessoas e desenvolver as pessoas. Você não acha ninguém pronto hoje, nada. Um operador, por mais que você encontre no mercado, mas para a sua empresa, você tem que, né, buscar fazer algo para o seu jeitão, que eu chamo. Nós temos o nosso jeitão da Lopes, a Reflorestar tem um jeitão dela, nós temos que buscar as pessoas e formar. E não acha fácil. Desse lado aí de desafios com os produtos, né? Realmente é muita coisa que já veio, né? E tem por vir. Eu volto a repetir o exemplo da H, mas isso foi no Féria também, né? Cada vez uma máquina maior, cada vez uma máquina mais produtiva, cada vez produtos melhores, né? O que vocês produzem.
Se você parar, você faz um dente de corte. Sim. Para aí para você ver. É todo dia uma mudança. Tem que desafio novo, porque se você não conseguir melhores rendimentos, custo mais baixo, não chega em lugar nenhum. Hoje o pessoal quer tarifa cada vez menor. E você tem que se virar nos 30 para entregar um produto de melhor qualidade com custo mais baixo. Você brincou da fiação aí. A fiação em uma colheita de madeira, no traçamento, é mais da metade de uma máquina. Não adianta você ter uma puta máquina muito bem manutenida se você não cuida do material de corte. 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 6 afiando o meu machado. Então, vem de encontro disso que o senhor está falando agora. Exatamente. A ferramenta tem que ser bem afiada, né? Bem afiada. Então, com isso, né, eu sempre busquei muito estudar e trabalhar muito a fiação. Há pouco tempo eu descobri que não sabia porra nenhuma de afiação mais. Porque chegam pessoas novas, trazem novas ideias, novas formas de fazer, e você fala, puta merda. Tudo que eu fiz para trás não valeu, não era bom. Antes a gente tinha afiação era na cidade a 30, 40 quilômetros da operação, né? Depois nós trabalhamos nisso, né, Lilo? Levamos tudo para ficar do lado da máquina, para ficar pertinho. Porque aí você afiava, já estava do lado da máquina, tudo mais fácil. Funcionou muito bem por muito tempo. Só que aí depois veio as dificuldades, você não tem o tal do profissional. Então aí, por exemplo, hoje, nós Lopes, nós centralizamos tudo. Eu transporto corrente a 500, 600 quilômetros. Mas porque eu preparo uma corrente na central e levo corrente para a escala inteira. Então, todo o processo de controle de qualidade, isso. Quantas afiação fez. Hoje eu tenho 5 garras traçadoras, eu tenho 1000 correntes envolvidas, tem 100 sabres envolvidos. Para dar conta. Para vocês entenderem um pouquinho da demanda desse setor, né? 5 garras traçadoras, o tanto de ferramenta que precisa para atender essa demanda com qualidade e ter a maior eficiência do equipamento. Isso, olha só. E mesmo assim a gente apanha todo dia e tem muita dificuldade. Então eu digo que nós estamos no meio do caminho ainda. Está longe para a gente chegar onde que a gente imagina. Tal qual na preventiva, você tinha comentado antes aí, né? Nas manutenções dos equipamentos. É o mesmo caminho. Né? Precisamos de cuidar muito das preventivas, principalmente as diárias. As pessoas acham que talvez a de 1000 horas é a mais importante. Ela é super importante. Mas a diária, a de 10 horas, é muito mais, porque você está vendo o início de um problema. Então, se você tem uma equipe engajada e que pega e que faz direito isso aí, você tem sucesso. Se não, deixa eu fazer uma pergunta hoje, Taíde. Você tem 5 garras, né? Elas estão... Das primeiras 50 que eu vou ter. Das primeiras 50. Tá vendo? Tem que pensar grande, gente. Tem que pensar grande. E assim, essas primeiras 5, elas estão espalhadas, não estão na mesma região. Ou estão na mesma região? Às vezes 2, mas está espalhada. Então, esses profissionais, a maioria são da cidade de vocês ou não? Como que funciona essa logística do pessoal? Porque ele sai, muitas vezes, de uma região, vão a 200, 300, 500 quilômetros longe de casa. Como que é isso? Você conseguir ter essa pessoa, esse colaborador motivado, engajado, mesmo no meio de uma operação florestal, dormindo muitas vezes ali num acampamento, né? num local ali onde vocês, lógico, levam toda a infraestrutura, a qualidade, mas manter esse profissional engajado 15, 20, 30 dias longe da família, como que é isso? Nós já tivemos diversas escalas, né? Mas aí, por último, chegamos a 4x4, 6x6, hoje a Lopes trabalha na 7x7.
Conseguimos homologar isso em alguns sindicatos, né? E o interessante é que o pessoal ama essa escala, porque eles ficam um final de semana trabalhando e um final de semana em casa com a Com a família. família. Então, isso, as pessoas já começam a perguntar, a sua escala é qual? Então, eles amam a escala 7-7. Então, hoje trabalha dessa forma. 7 dias fora, normalmente a gente troca turno na segunda-feira, ele está viajando, porque passou domingo, sábado, domingo com a família. Segunda-feira ele viaja com calma para esses 200, 300 quilômetros aí. Na terça-feira ele começa o trabalho dele. Vai até na outra segunda. E assim vai. E a gente vai tocando tocando a a vida. Movidos pela paixão pelo setor florestal, acho que seria isso, né? Isso, Para sair e largar a família por uma semana, tem que ser apaixonado por isso, né? Eu acompanho eu acompanho muito esses grupos, né, de operadores de máquina. Até eu queria mandar meu abraço para o Wanderson, do Elite Florestal, que é um grande parceiro, um amigo, e ali tem mais de 1.000 operadores de máquina nesse grupo. E ali a gente vê as postagens, tudo que eles falam, né, sobre o dia a dia, sobre a paixão pelo trabalho, a paixão pela máquina, o cuidado pelo equipamento, né? Sim. E vocês como dono de Feller, de Harvester, de máquinas ali para fazer todo esse transbordo de madeira, como que é para vocês sentir essa paixão do operador cuidando do equipamento hoje? Como que é isso? Para mim são 3 coisas básicas, né? Uma é se ele gosta. Se ele não gosta, não dá certo. O gosta não gosta. Já gosta não gosta. Porque se não é o que ele quer, não vira muita coisa. A outra coisa, como que você trata ele? Se você cuida bem dele, já tem mais um passo. E a outra forma, desculpa a palavra que eu for falar. Eles falam que o operador é igual puta, gosta de dinheiro. Então são as 3 coisas. Sim. E faz sentido. Gostar, você cuidar bem deles e pôr dinheiro no bolso deles. Está resolvido. É isso aí. Nilo, quero te fazer uma pergunta agora sobre futuro e sustentabilidade na colheita florestal. Que eu acho que isso é um tema importantíssimo quando a gente fala de sustentabilidade. Bom, quem chegou aqui para nós agora, por favor, César, vem para cá. Vai participar do nosso podcast agora. Não estamos mais sozinhos. Aqui não é um podcast, aqui é um Prosa Florestal. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Satisfação em recebê-lo aqui. Igualmente. Vamos lá. Uma cachaçinha. Não, tô... Tá tranquilo. Tudo certo? Tá tranquilo? Só acompanhar os dois. Então tá valendo. Vamos lá então, Nilo. Vamos falar sobre o futuro e a sustentabilidade na colheita florestal. Bom, nós passamos por temas como mão de obra, como logística, manutenção, impacto de afiação. E eu tenho defendido muito que nós precisamos, sem dúvida, falar de futuro. E precisamos caminhar para o futuro. Mas todo novo passo, ele tem que ter a segurança do que ficou para trás esteja marcado, esteja carimbado, né? Então, eu acho que não é um caminho sem volta, né? A gente pensar em máquinas com mais tecnologia, pensar em máquinas cada vez mais autônomas. Isso, sem dúvida, nós vamos chegar lá, né? Mas nós passamos por um problema agora, como foi comentado há pouco, sobre mão de obra, né? Mão de obra é um problema, mas a gente precisa de olhar para a mão de obra com o seguinte pensamento: se a gente for sentar para falar que mão de obra é um problema e que ela me impede de dar o próximo passo, eu não vou dar mesmo. Então, aonde que eu tenho um problema, ali talvez pode ser uma solução, né? Então, eu enxergo a dificuldade com mão de obra como uma oportunidade de mercado, né? Então, mão de obra, hoje você está cada vez mais difícil, pessoas, né, cumprirem com os horários, ficar longe de casa. Isso é fato e a gente tem que se preocupar com isso, né? Então, para mim, o desafio é achar, né, é criar uma condição em que as pessoas possam estar próximas das suas famílias, né, em que as pessoas possam se alojar cada vez melhor,
em que as pessoas possam cada vez mais, né, ser bem remuneradas, né, e através disso você criar uma condição de mais perene dessas pessoas na empresa. Porque o que é o grande problema da mão de obra hoje? É muito novo. As pessoas entram, começam a se adaptar à empresa, sai. Entra, começa a adaptar à empresa, sai. Você não consegue incutir nessas pessoas cultura, né, da sua empresa. Então, para mim, mão de obra, sem dúvida, a gente precisa trabalhar muito juntos, o mercado como um todo. Porque esse problema não é dessa ou daquela empresa, esse problema é de todas. De todos, é do mercado em si, né? Então, as terceiras, as primas, fornecedores, clientes, eu acho que precisa se abraçar na linha de formar mão de obra, dar consciência às pessoas que o campo é bom. Trabalhar no campo é bom, levantar cedo é bom, deitar um pouco mais tarde é maravilhoso. Enxergar o nascer do sol e o pôr do bom, sol. É prazeroso. Gente, isso não tem preço. E é só no campo que você vê isso, né? Isso é prazeroso. Então, assim, no que tange mão de obra, eu acho que é isso, né? E você pode perceber que está linkado com a questão do futuro. Não dá para pensar no futuro sem ajustar a mão de obra. Porque por mais tecnologia que a gente tem por trás dela, vai ter um ser humano. Quando a gente fala de logística, nós podemos falar de logística da equipe que trabalha com a gente, logística da mudança das nossas máquinas, logística do deslocamento do Brasil pelas distâncias que tem. Então, logística realmente é um tema bastante sensível, e a gente precisa falar muito sobre isso. As empresas como um todo, eu acho que os setores precisam da consciência de cada vez estar mais conectados. Na manutenção, a gente tem um termo que a gente usa de TPM, que é manutenção produtiva total, que quando a gente fala para o operador, ele acha que é a TPM da mulher. Mas é manutenção produtiva total. Sim. E a logística, a gente tinha que pensar assim, logística produtiva total, logística planejada, pensada como um todo. Porque o cara que vai fazer o planejamento tem que pensar na quantidade de mudança, quanto isso custa. E custo está diretamente ligado à sustentabilidade. Nós estamos falando de economia de combustível, de eficiência energética, de responsabilidade social. Então, se eu tenho condições de rodar menos, é menos combustível, é menos exposição de segurança, é menos exposição a risco. Então, essa logística, sem dúvida, ela precisa ser trabalhada. E quando a gente pensa na logística dos operadores, linkado com a mão de obra, tomar consciência que sem o operador não tem colheita. Não tem coisa. Sem o mecânico, não tem colheita. Sem o mecânico, sem o operador, sem o cara do plantio, não tem preparo do solo. Então essas pessoas são muito importantes. Tomar consciência que o que nos diferencia é só nossas atribuições, já dizia o nosso candidato à presidência, Enéas. O que nos diferencia são as nossas atividades, porque a importância de cada um é a mesma. É mesmo. Se o cara não põe essa frase ganhou muito notoriedade, né, ao passar dos anos. Né? Sem dúvida. Então, se o cara não põe a muda lá, rapaz, tudo que você fez está perdido. Se o operador não está dedicado lá na colheita a preocupar com a operação de qualidade, com a manutenção, com a segurança, tudo está perdido. Então, esse operador é muito importante. Então, no que essa logística, deslocamento que hoje é muito necessário, tem algumas regiões como aqui da MS, você não tem mão de obra. Pensar em trazer um operador lá 1.400 quilômetros, 1.500, como nós trazemos aqui para a região, é pesado para ele. Então, nós temos que preocupar com esse operador. Criar uma condição de deslocamento para ele, uma condição de retorno, uma condição de salário. Né? E quando a gente fala de manutenção, como um gargalo, esse eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse tema. Nós não podemos deixar a tecnologia tirar a robustez das nossas máquinas. Nós não podemos deixar que a tecnologia tire a robustez das nossas máquinas. Nós precisamos de tecnologia, sem dúvida, cada vez mais. Mas por que tirar a robustez das máquinas? Então, a manutenção nossa está cada dia mais cara. Os componentes estão rodando cada vez menos. As máquinas estão ficando cada vez mais caras. Então, às vezes eu vejo algumas empresas e falo assim, eu tenho uma disponibilidade mecânica de 90%. Quanto que isso custa? É uma estrutura de gente por trás disso muito grande. É uma estrutura de peça do full service. Né? Aí a gente
é muito bacana isso. Eu tenho um full service aqui, mas full service custa muito. É muita peça ali te escutando, te olhando trabalhar, esperando dar problema para ela entrar. E esse tipo de manutenção eu acho que é o canal, é o caminho mais caro. Então nós temos que pensar, e eu acho que esse é o florestal e que algumas pessoas veem a gente falar e acham assim, esse já ficou para trás. Eu acho que não. Por que tem 11, 13 rodando nas rodovias até hoje? Por que tem 11, 13, tem um pai de família que está com 11, 13 fazendo carga e leva o sustento para a família dele ainda? Porque é durável, porque funciona. Nós precisamos de pensar. O básico bem feito funciona, né? Então, Feijão com arroz. Feijão com arroz, é isso aí. Nós precisamos de pensar nisso, né? Nós precisamos que as máquinas ganhem tecnologia, ganhem produtividade, porque chega um momento que não dá para aumentar com uma máquina de 100 toneladas no campo. No porte que ela está, não dá para ela pegar uma árvore de 5 metros, 6 metros. Ela vai pegar uma árvore de meio, olha lá, né? Mas, bom, como trazer uma tecnologia para a gente ganhar produtividade para esse tipo de floresta, mas sem a gente perder a robustez? Então, eu acho que os fabricantes precisam pensar nisso. Falar, eu vou levar um equipamento para o campo que vai garantir disponibilidade mecânica para o meu cliente. Quando a gente fala de afiação de corrente, como foi muito bem, né, bem comentado, eu acho que é uma questão de física. Quanto mais é afiado, menos impacto, menos barreira, menos esforço mecânico, mais livre você vai chegar naquilo que você precisa. Então, por que não trabalhar a afiação mecânica? A afiação de material de corte? Quando você comenta que se eu tivesse que derrubar uma árvore, em 8 horas, 6 eu estaria afiando meu machado. Eu acho que é por aí. Porque veja o tamanho desse esforço. Um cara que corta uma árvore em 2 horas, porque 6 eu estava afiando o machado. E o outro que gasta 5, 6, 7, porque o machado estava mal afiado. Eu acho que isso responde. Sofreu demais. Isso responde. Esforço mecânico, físico, né? Isso responde a pergunta. Né? Quanto mais afiado a corrente, a faca, menos esforço eu terei. Então, meu hidráulico vai trabalhar mais livre, eu vou gastar menos combustível, eu vou fazer mais, e aí nós estamos falando de eficiência energética. Sim. Né? E sobre redução das paradas, né? Isso para mim é um negócio. Falar sobre isso é empolgante, porque todo mundo pensa no grande. Mapeie os problemas da sua empresa. 85 a 95 vai depender da atividade da floresta, do clima, da inclinação que você está. É só isso que vai mudar. Mas se você falar de 85 a 95, seus problemas estão no seu implemento. Estão no parafuso que frouxou. Na mangueira que está pegando uma na outra, sobrou aí, vamos falar arredondando a conta, próximo de 10% do motor para a bomba hidráulica, para o comando, para o redutor de giro. Os grandes componentes. Os grandes componentes não são o seu problema. E os pequenos componentes que nós estamos falando, quem faz? Não precisa ser o suprassumo da manutenção, o suprassumo do conhecimento, o PhD não sei aonde. É as pessoas de comportamento da diária. E tem que apertar, eu aperto. Se essa mangueira não pode pegar uma na outra, eu não deixo. É o compromisso. É o comprometimento. É o gosto, é o prazer, né, de subir uma máquina procurando um parafuso frouxo para apertar. Eu acho que esta é o grande desafio de colocar esse comprometimento na turma de base, porque para reduzir paradas no campo é básico, é simples. É uma equipe que precisa de estar compromissada com o comportamento preventivo. Então, é isso que eu acho, sabe, Diego? Nilo, é muito bacana que você começou lá na resenha do início, né? Sobre o treinamento do Nilo em fazer a limpeza ali do sistema hidráulico da máquina. Gente, às vezes é uma sujeira no componente hidráulico, é um parafuso, é um detalhe que faz a máquina ficar parada uma semana. Você tem que abrir toda uma bomba hidráulica, tem que fazer diálise na máquina, por um detalhe. Sujeira. Às vezes comprou a mangueira do fornecedor
e no transportar entrou sujeira, poeira, jogou em cima da caminhonete de qualquer jeito. Então a gente está falando no detalhe, né? Para o operador que está nos assistindo agora, você sabe do teu valor, você sabe que esse detalhe, esse capricho, é o capricho, faz toda a diferença lá na última linha do DRE, a hora que pagou o funcionário, que pagou o seu salário, que pagou os fornecedores, que pagou os impostos e tributo, o que sobra é aquilo que produziu quando você fez seu trabalho bem feito. Acho que é isso aí, né? Essa é a mensagem que a gente tem que passar. Isso. Você é importante, demais, o operador de máquina hoje é muito importante. Sem ele não tem operação. E eu aproveito para deixar esse recado para os operadores também, né? Volto a dizer o que eu falei para o Diego agora há pouco. O que nos diferencia é só as atribuições. Eu tenho uma determinada coisa que eu preciso fazer, que alguém precisa fazer o papel dele para me entregar, para eu poder entregar para outro. O que nos diferencia é a sua atribuição. A importância é a mesma. E o operador é a peça, talvez, mais importante dessa cadeia. Que é quem sabe como que a máquina está, é quem sabe a influência do clima na temperatura daquela máquina, é quem cuida da manutenção diária para dizer pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. É quem vai dizer que a máquina mudou o comportamento, que ela mudou o barulho, que ela mudou o deslocamento. Então, para os operadores, eu digo o seguinte, que às vezes a gente cobra muito de vocês, porque vocês são peça fundamental no negócio. Vocês são peças importantíssimas na entrega do resultado. Sem um operador engajado no equipamento, nós não teremos resultado. E outra coisa, é impossível pensar em operação sem pensar em manutenção. É impossível pensar em manutenção sem pensar em operação. Porque um depende do outro. Não tem duas empresas, operação e manutenção não existe. Não à toa, na Reflorestar, o gerente que é responsável pela operação, ele é responsável pela manutenção. Não tem duas responsabilidades. Então esse é o recado que eu deixo. Não, que legal, maravilha, Nilo. É muito importante ouvir isso de empresas referência no setor. E assim, eu quero fazer uma pergunta agora, já que o César chegou depois aqui do nosso bate-papo, quero fazer essa pergunta para você. Você como sucessor, acho que você está sendo preparado para isso, acho que o Ataíde vem fazendo muito bem esse papel. O que você enxerga para o setor florestal daqui a 10 anos? Hoje, na tua percepção. Bom, eu acho que é fazer mais com menos, né? Então a gente procura sempre querer fazer mais com menos. Eu espero que meu pai tenha falado sobre os equipamentos, de evolução dos equipamentos, evolução das pessoas e evolução da gente, né? Eu, como iniciei com meu pai, com o Nilo, são meus professores da vida da Florestal, que começou com meu pai, andei muito tempo com o Nilo, então eu tenho sempre a aprender com eles, porque o futuro é isso, a gente tem que pensar mais, fazer mais com menos. E foi explícito aí que não tem muita mão de obra mais, as pessoas não estão tão engajadas quanto antes, a gente espera que seja diferente, mas a gente sempre tem que pensar, fazer mais com menos. Que legal, isso aí. Fazer mais com menos. E a gente precisa, eu como fabricante de ferramentas hoje, de equipamento, nós estamos nesse espaço hoje. Isso aqui é um trailer, área de vivência e área de afiação. É justamente pensando nisso, né? Sobre a qualidade de vida no campo. Precisa ter, né? Acho que hoje, um colaborador que ele sai hoje do seu lar, da sua casa, para trabalhar uma semana no campo, ele precisa ter essa estrutura, né? Ter um local, um banheiro, precisa ter uma água gelada para tomar, precisa ter uma internet para se comunicar com seus familiares, que é importante, né? Hoje, ter essa comunicação. Então, a gente vem buscando, nós como fabricante hoje de soluções, né? A DRV sempre inovando, trazendo soluções, justamente isso. O Nilo agora começou com a biomassa também, né, Nilo? Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência da biomassa, que é algo novo para você, né? Como que está sendo isso? Ataíde, eu quero saber agora dessa história do Zé Guedes. Como é que começou esse negócio aí? Ele que sabe contar. Vou embora agora. Bom,
Essa história é muito interessante porque em toda raiz que tem um irmão meu, tem essa questão dos Zé Guedes. Em qualquer lugar que meus irmãos estiverem, alguém vai saber dessa história dos Zé Guedes, sabe? A minha mãe é de uma família de 7 irmãos, 2 mulheres e os demais homens. E aí a tia Nília casou com meu tio, né, um tio emprestado, né, o tio Zé Guedes. E tia Nília tomava umas 2 de vez em quando. Mas é uma história muito bonita de contar, porque meu tio, ele era um cara maravilhoso. Era o cara que minha tia fumava e ele acordava na madrugada por volta de 3 da manhã e não deixava a minha tia guardar o cigarro de palha para fumar na madrugada. Ele acordava, fazia o cigarro e dava para ela. Olha só. Mas ele nunca fumou. Entregava para ela o cigarro. Morava numa fazenda muito perto da comunidade que a gente é nascido e criado, chama Comunidade do Grande do Norte. E a fazenda deles tinha ali uns 12 quilômetros do povoadozinho pequeno, pacato. E era muito comum os homens virem povoar à noite, mas as mulheres ficavam em casa. É muito comum isso no passado, né? Era muito comum isso. E o Zé Guedes vinha, às vezes levava uma cachaça para minha tia, mas escondia na chegada. Ia dando ela aos poucos, né? Ô, meu velho, tô com vontade de tomar uma e tal. Aí ele ia lá e buscava para ela. Mas aí, era uma paixão danada, que meu tio era um cara espetacular, um cara invejável, sabe? Inveja boa. Sorte da sua tia, então. E aí minha tia se atrapalhava. Abusava dele. Aí o que acontecia? Meu tio ia lá em casa conversar com minha mãe, a irmã da tia Lídia. Conversar com a cunhada dele. E aí a cena era mais ou menos o seguinte: minha mãe cruzava os braços e ficava ouvindo. E ele começava a falar. Minha mãe é Ana Soares, me chama Nininha, né? Um abraço à minha mãe, que eu amo tanto. E aí ele começa a falar: Nininha, Nília tá extrapolando, Nília tá bebendo muito, Nília tá fumando, Nília tá muito teimosa. E minha mãe sempre falava assim: é duro, Zé Guedes. É duro, Zé Guedes. E aí ficou esse negócio. E aí foi ficando esse negócio, sabe? Duro, Zé Guedes. E aí... E era aquilo não, né? E aí minha mãe, em vez de dar uma palavra de conforto para ele, de consulta, não, vou conversar com ela, minha irmã e tal. Minha mãe sempre falava assim: é duro, Zé Guedes. E aí ele começava a falar e tal. Ninguém se acredita que fomos camaradas trabalhar lá e ninguém tinha que coordenar o pessoal para fazer a comida e tal, e ela não coordenou e tomou umas 2 a mais. Ele vai falar assim: é duro, Zé Guedes. Aí nós começamos a fazer o seguinte: quando tinha um problema que chateava a gente falava assim: é duro, Zé Guedes. É duro, é duro. Aí eu vim para reflorestar. E involuntariamente dava um problema. E eu falava assim, como dizia minha mãe: é duro, Zé Guedes. Aí dava problema de contratação, de problema mecânico, seja o que fosse, né? E eu falava: é duro, Zé Guedes. E aí eu ouvindo isso, começou a negociação, falava assim: ô, Zé Guedes. E eu chamando ele de Zé Guedes. E nisso, hoje ele me chama de Zé Guedes, eu chamo ele, o Giovanni da Potência, que nem sabe da história, não tem nem noção por que quem chama hoje de Zé Guedes pegou carona. Ele chama eu também de Zé Guedes. Zé Guedes. Essa é essa história, mas por trás dessa história tem um casal que, se a gente estivesse falando aqui para casais, nós poderíamos explorar mais o tema. Né? Meu tio, que foi casado com minha tia por 50 anos, um cara extremamente dedicado a ela, nunca aceitou um filho alterar a voz com ela por nada, independente se ela tomava uma, se ela fumava, aquele era o amor da vida dele, né? Um cara dedicado a ela a vida inteira, e de uma história muito bonita, a ponto dela morrer poucos meses depois ele ir, né? Mas é um cara que dedicou a vida para a mulher dele e para os filhos dele. Mas assim, nada que ferisse a minha tia ou os filhos, ele negociava.
Era inegociável para ele a boa relação dele com ela, satisfazer ela o tempo todo. E aí, nessa questão da relação, é uma dificuldade que às vezes muita a gente tem, o dom de perdoar as pessoas, o dom de entender as pessoas, o dom de entender que a pessoa fez aquilo, mas às vezes não está nela, não é a índole dela, ela está envolvida por alguma coisa, né? E a pessoa fazer uma coisa errada, fala assim, tudo bem, vem cá, me abraça, tô aqui com você, tô junto com você. Então é uma história muito bonita e para mim é gostoso falar disso, que me traz a lembrança do meu tio, da minha tia, isso me ajuda com relação a dom de perdão, ao relacionamento com as pessoas, ao relacionamento com a esposa, com meus irmãos e assim por diante. Que legal, que maravilha, que gostoso ouvir isso. Uma história de família, né, que faz tanto sentido. E assim, para os dias de hoje, né, gente, falando de família, é importante, né, valorizar a esposa, valorizar os filhos, ter essa educação, né, porque hoje, querendo ou não vai entrar no viés de política, no viés de momento que a gente está passando, mas essa inversão de valores, né, da família, isso é ruim demais, né. Acho que assim, o pai tem que educar o filho sim, tem que puxar a orelha quando erra, tem que ensinar do jeito certo, e o filho tem que aprender a respeitar, né? Tem que, Sem dúvida. acho que é isso aí. Sem dúvida. É muito bacana. E vamos ajudar o Fabiano, cara. Vamos falar de máquina, de colheita. A gente fugiu do tema, Fabiano. Vamos voltar só um pouquinho, cara. Fabiano, isso que é o prosa florestal. Não, o próximo é isso. É a prosidade, falar da vida, é a resenha. O dia que a gente for lá em Curitiba, eu vou tomar uma DRV que tiver com as esposas, nós vamos pôr essa história para falar da família. Mas para florestal, não. Então, esses vídeos aí valem também, que manda para mim, manda para Thaís. É muito bacana isso aí. Pessoal, gratidão a todos pelo tempo aqui. Ouvir vocês, saber da história, trocar essa experiência, esse carinho, saber o quanto vocês são apaixonados pelo que vocês fazem. Isso é muito bacana. E passando de geração para geração, eu quero poder passar isso para o meu filho também, tá? Esse amor não só pela ferramenta, mas pela solução dos cortes florestais, né? Ferramenta que agrega valor, que vai resolver o problema desse setor que é tão grande, né? Eu estava pesquisando, hoje 1% do PIB brasileiro vem das florestas. Gente, isso é muita coisa. Isso é grandioso. Então é isso. Então, gratidão por participar do nosso primeiro Prosa Florestal. Isso aí. Minha gratidão a vocês. Maravilha, e queria dizer a você que, né, essa relação, esse ouvir, esse entender, esse buscar o novo, o diferente, é o que fará a diferença da DRV. Maravilha. Gratidão. E espero estar com vocês nas próximas feiras, nos próximos eventos. Thaís, Nila, César, a gente vai estar junto mais vezes. Sim. Eu vou lá em Minas com vocês, quero comer uma galinhada lá. A Toca do Jacaré está à disposição. Teria o maior prazer de oferecer uma galinha e uma cachaça boa para vocês. Com certeza, eu vou fazer isso, eu vou lá. Sim. E a gente vai filmar. Eu vou levar o Fabiano junto. Com certeza. Aí, vocês não estão vendo o Fabiano? Ô Fabiano, mostra sua cara aí no vídeo também. Vocês têm que conhecer o Fabiano. Vem cá, Fabiano. Chega. O Fabiano o Prosa Florestal. Aí o Fabiano. Um cara sensacional. Maravilha. Eu tive a oportunidade de conhecer o Fabiano há 15 anos, né? 15 anos, estamos Então toda a identidade visual da DRV, toda a publicidade, foi ele que fez. Então sou muito grato, não só ao Fabiano, mas todo o time DRV, minha esposa Liliane, todas as pessoas que fazem parte da trajetória da DRV. Hoje nós somos em 70 colaboradores e Que assim, bom, hein? eu aprendo cada dia com eles e como você falou, viu? Eu quero ficar 10 vezes maior, quero crescer, quero poder contribuir do EPOC ao Chuí e realmente ser a empresa que entrega soluções para o setor florestal. Ô, Fabiano, eu quero que você escuta essa aqui. Olha lá. Eu acho que todo e qualquer ambiente ele tem que ser favorável. Todo e qualquer ambiente ele precisa de energia boa. E quem está falando de ambiente favorável, energia boa, sem falar das pessoas?
né? Então é um cuidado que todos nós temos que ter, porque isso é da época dos nossos tataravós, da época da Pedra Lascada, que dizia assim, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. O Barack Obama copiou essa frase e disse que tenha pessoas do seu lado que te falam a verdade, que te falam quando você erra. Isso é lá do passado, né? E aí, as pessoas que estão do seu lado, se elas são pessoas boas, a conexão é muito rápida. Então, queria elogiar o Fabiano por isso, né? É uma pessoa que eu estava ali conversando com você, com o pessoal. A forma de chegar, de falar, de sorrir para você, de olhar para você, te transmite uma tranquilidade, te transmite uma paz, e eu acredito muito nessa questão da energia que emana paz, tranquilidade. E é importante essas pessoas estarem no nosso meio, né? E aí, quando você vem para esse bate-papo, que você tem uma pessoa dessa, a primeira coisa que acontece com você, você fica tranquilo. Você fala, ó, eu estou em casa. E todo colaborador seu que se sentir em casa, ele não quer ir para outro lugar. Você vai melhorar assunto novo. Então tenha um clima bom, tenha pessoas igual o Fabiano no seu time, né? Gente boa, é um cara assim, amigável, né? Apesar do tamanho, né? É um cara delicado no bom sentido, né? Um cara delicado. Então, bom, essa energia é o que eu queria dizer, que é maravilhosa. Eu costumo dizer o seguinte, né? Na empresa, não importa se é o diretor ou se é a menina que faz o café. São todos iguais. Cada um com o seu dever de casa a cumprir, assim como, né, a entrega que você tem que fazer para o seu cliente. Você tem que fazer a sua faca, seu afiador, mas é a sua equipe. Não importa se é o diretor ou se é a menina que fez o café cedo. Todos são iguais. Todos são iguais, essa é a mensagem. Todos somos iguais e todos somos importantes, né? E agora, o Fabiano vai entregar um mimo muito especial. O César não ganhou, chegou depois. Maravilha! Gente, vou falar para vocês. Esse aqui é o tal do canivete borboleta. Tem toda uma magia. Eu vou abrir para vocês porque ele tem toda uma magia aqui para abrir, ó. Você coloca aqui na parte de cima. Ó a magia, ó a magia. Ó. A câmera tá vendo isso aqui? Esse é top. Esse é top. Ó, fechou. Tá aqui. Ó, e tem o nome aqui. Que nome tá escrito aqui? Personalizado, rapaz. Obrigado, Diego. Obrigado, gratidão. O Ataíde nem deu conta de abrir ainda. Eu não vi. Ele não tomou seu uísque, ó. Se tivesse tomado o uísque aberto, ó. Então, aqui, ó. Aqui atrás tem um detalhe, ó. Então deixa eu fazer, então. Ó, aqui você joga uma parte para baixo ou dá para cima. Joga para fora, não empurra. Olha aí, ó. Tecnologia. Tecnologia DRV. A inovação tá até no boné. Ó, agora à noite, ó, tá todo preto. A hora que você sair no sol amanhã, o rainho vai acender. Não, legal, eu dei esse boné. Você me deu na muito legal, viu? Na última feira. Bacana demais. Muitíssimo obrigado. Segredo pra você. Facilita a vida. Esse eu aprendi depois. Você pegar a unha aqui, ó. Não, mas é legal. Quando você sai no sol, tua energia acende, o raio acende. É muito bacana. Eu gosto dessas. Legal. É um mimo, é um presente, é uma recordação. Maravilha. Muitíssimo obrigado. Maravilha, boa, bacana, né? Eu acho que é muito maior do que o vídeo que vai sair. É muito maior. Essa oportunidade, que se não estivesse gravando nada aqui, a gente tivesse ficado batendo papo aqui, veja que se a gente não cortar, nós passamos mais 2, 3 horas batendo papo. Eu acho que essa é a diferença do Florestal. É isso aí. Essa é a relação que conecta todo mundo e é maravilhosa. É a mesma conexão que, né, eu tive com o Nilo lá 20 anos atrás, no início do Florestal.
vai ser a nossa quando é RV. Sem dúvida, sem dúvida. Com certeza. Obrigado, César, pelo reconhecimento, né? Acho que é bondade do César dizer que eu sou um dos professores dele, quem sou eu, né? Mas ó, eu quero. não só dele, meu também. Que eu fui esperto, eu me segurei um pouquinho e aprendi o resto. Mas o que eu quero. Vou investir no menino que ele tem potencial, né? Mas o que eu quero reconhecer do César também é porque nessa vida não se cresce sem humildade. Nessa vida não se cresce sem ouvir, seja quem for, seja o cara da rua, seja o operador, não importa. Você tem que ouvir todo mundo, né? E essa humildade César sempre teve, né? Veio para reflorestar, veio trabalhar comigo um tempo, nunca me tratou como um funcionário que indiretamente eu era, né? Mas nunca me tratou, sempre preocupado em aprender, sempre ouvia, a gente sempre trocando figurinha, mas o principal, até hoje, volta me manda mensagem, pergunta um negócio, eu mando para ele, pergunto outro, nós trocamos experiência, conversamos sobre o mercado, eu acho que é isso que conecta, é isso que faz a diferença, não tem vaidade, eu não vou colocar para ele o que a Reflorestar tem como pulo do gato, ele não vai colocar para mim o que a Lopes tem como pulo do gato. Isso é uma particularidade de cada empresa. Sim, né? com certeza. Mas o dia a dia, o que a gente está enxergando para o futuro, o que nós estamos imaginando, o que nós queremos, tem espaço para todo mundo. Então, por que essas ideias não podem estar conectadas? Né? Então, faço esse reconhecimento a ele, eu acho que todo mundo tem que vir nesta linha. Eu vim para aprender. Né? E para aprender, não tem jeito, meu irmão, você tem que servir. Tem que servir. Você começa servindo. Lá na frente você pode ser servido, você vai ser. Mas você continua servindo. Eu acho que essa é a diferença. Interessante, né, o Nilo falando disso, por exemplo, nós vamos trabalhar numa mesma empresa, ele prestando serviço e nós também. Tudo que eu precisava deles, eles nos ajudavam, e tudo que eles precisavam de nós ajudamos eles. E somos empresas concorrentes. Mas na hora do vamos ver, um ajuda o outro sem nenhum problema, pelo contrário. Mas sabe o que Isso é parceria, isso é estar bem uma empresa com a outra. É um respeito, porque assim, a indústria, o consumidor final do produto, precisa do prestador de serviço, precisa de nós, né? O mercado precisa de nós. Sim, com certeza. E essa troca, essa experiência faz com que todo mundo segue o caminho. Porque nós somos uma grande família, né? Isso. Uma grande família que precisa todo mundo prosperar, precisa todo mundo ganhar. Sim. Eu tenho muitos concorrentes, né? O Fabiano sabe disso, a gente tem muitos concorrentes no mercado e eu respeito cada um deles. Quando eu vejo a história de quem está há 50, 60 anos no mercado, eu procuro me aproximar e entender o que fez com que ele chegasse a 50, 60 anos sem se perder pelo caminho. Sim. Porque eu também quero chegar a 50, 60 anos, acho que é o sonho de todo mundo, né? Passar o bastão. Sim. Eu tenho meu filho Diego também, tem 12 anos, e o meu sonho é ver ele um dia, logicamente, primeiramente feliz, né? Se for tocando o meu negócio, melhor ainda. Seguindo o meu legado. Se não for, ele que faça um bom negócio da empresa e siga em frente, né? Mas que ele realmente também seja alguém que coopere, que contribua com a humanidade.